Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma partida da nossa playlist de sábado. As grandes viradas aí da história do xadrez. Hoje a gente vai ver uma partida entre o Peter K. Wells contra o Yoshiharu Habu. Essa partida é muito legal, vamos dar uma olhada. O Peter K. Wells abre aqui com D4, o peão da dama. Temos D5 e depois de C4, o gambito da dama. Será que o Yoshiharu Habu vai aceitar esse peão? Ele prefere jogar simplesmente com C6, protegendo o peão de D5, a chamada defesa eslava. A partida segue com cavalo em F3, cavalo F6, cavalo C3 e aqui E6, indo para uma defesa semi-eslava, portanto, as negras aqui solidamente protegendo o peão de D5, abrindo agora para o bispo de casas escuras poder jogar. E3, cavalo de bem em D7, e depois de bispo D3, aqui o jogador de pretas vai para essa variante, se eu não me engano, Merano, com D por C4. Bispo por C4 e agora B5, então a ideia aqui das negras esperou, né? O jogador de brancas desenvolveu o bispo, fez perder aí alguns tempos e vai expandindo na ala da dama. Bispo volta para E2 e aqui o Yoshiharu Habu imediatamente faz o lance B4. Aqui também é possível jogar com bispo B7, e em algum momento preparar C5 ou A6, né? Bispo B7, A6 e em algum momento preparar C5. O Yoshiharu prefere imediatamente jogar com B4, cavalo em A4 e agora bispo aqui em D6. E4, né? A variante Merano permite aqui, né? As pretas permitem com que as brancas fiquem com esse centro forte e agora as brancas vão para esse sacrifício aqui com o lance E4, né? Muito interessante essa variante. O Yoshiharu Habu aceita então o sacrifício, vai para cavalo por E4 e agora dama C2 aqui pelo Peter Wells. Olha que variante aguda, né? Ardida, né? Tá atacando o cavalo, tá atacando lá em C6, né? Aqui o Yoshiharu Habu vai para também um lance interessante aqui F5. Olha que legal, protegendo aqui o cavalo, deixando, né, o peão de C6. E aqui, se as brancas jogam dama por C6, não tem nada de errado. As negras jogam torre B8 e a partida continua aí com chances para os dois lados, né? O cavalo fica protegendo o bispo, logo mais está entrando o bispo B7 e poderia seguir dessa forma. No entanto, nessa posição, o Peter Wells não recupera imediatamente o peão e faz um lance cavalo G5. Olha que interessante esse lance, né? Esse lance aqui ataca em E6, ataca também em E4. Você fala, poxa, Rafael, mas aí pendurou peça, né? Porque aí cavalo toma, né? Esse bispo toma, a dama toma e as brancas perderam uma peça. Bom, não necessariamente. A partida seguiu dessa forma, então vamos ver como é que continuou. Cavalo por G5 e agora a ideia, né, desse lance é desviar o defensor do bispo. Então agora o Peter Wells recupera o peão, né? Com dama por C6, está com uma peça a menos, mas está atacando o bispo e está atacando a torre, né? E aqui o Yoshiharu Habu tem que pensar o que ele quer defender aí na posição. E ele faz a coisa certa e defende o bispo com o cavalo E4. Deixa a torre lá em A8. Né? Aqui ele faz a coisa certa porque se ele tenta salvar aqui a torre, depois de dama por D6, né, as brancas ficam muito bem, recuperam a peça. As negras não conseguem dar roque, esse cavalo fica escravo, né, defendendo a torre. As brancas vão jogar cavalo C5, com forte pressão aí na posição. Portanto, nessa posição, o melhor realmente que o Yoshiharu, né, as negras têm a fazer é defender o bispo. E agora dama por A8, né? Olha só, o Peter Wells tá feliz aí, né? Faturou a torre, tá com uma qualidade aí a mais. A partida seguiu com roque e agora dama C6, mais uma vez escravizando aqui o cavalo na defesa do bispo. Cavalo de D em F6 e agora F3. Olha só que lance bacana, né? Porque agora esse cavalo aí não tem para onde ir, né? Para onde que vai aqui o cavalo das negras, né? Ele não pode vir para G5 que o bispo não deixa. Ele não pode voltar para C5 por conta do peão. E ele não tem as casas de D6 e F6, né? Nem G3, enfim, nem C3, nada. Esse cavalo está preso, né? Então o Peter Wells já ganhou a qualidade, né? Capturando a torre e agora vai faturar mais uma peça. Tá bom demais aqui para as brancas, né? A partida seguiu com o bispo D7. Bom, aqui o Yoshiharu Habu tenta algum recurso, né? Tá atacando a dama, ganha esse tempo. A dama tem que sair protegendo o cavalo, portanto dama A6. Bispo por A4, dama por A4. E nessa posição o jogador de brancas aqui, o Peter Wells, certamente levantou do tabuleiro, né? Foi tomar um lanchinho,
né? Foi lá no banheiro tomar uma água, né? Falou, beleza, agora o cavalo aqui do Yoshiharu Habu não tem como voltar, né? Não tem casa nenhuma. Essas casas estão ocupadas pelas próprias peças, C5 não está disponível, C3 não está disponível, nem G5 está disponível, ou seja, aqui eu vou ficar tranquilamente com uma torre a mais, né? Posso ficar tranquilo aí que agora o jogo tá fácil. No entanto, nessa posição, quando ele volta para o tabuleiro, o Yoshiharu Habu havia jogado Bispo por H2, pessoal, e aqui é o início de uma virada das negras, por incrível que pareça, o lance sensacional, Bispo por H2, que parece, né, um lance desesperado. Provavelmente o Peter Wells voltou lá pro... falar, ele entrou em desespero e está entregando qualquer coisa aí, né? Mas na verdade é o início aqui de uma virada sensacional das negras. Esse lance abre caminho para a dama. O ponto todo é esse, e também enfraquece aqui a defesa do rei, né? Então a partida seguiu com torre por H2 e agora dama por D4. Olha só o jogador de negras indo para um ataque fortíssimo aqui na posição. F por E4 capturando o cavalo, cavalo por E4. E agora as pretas estão com uma torre e uma peça menor a menos, né? Será que existe alguma compensação? As negras estão apostando tudo aqui no ataque ao rei, estão ameaçando uma entrada, né, com dama G1 aqui, cheque. Então torre H1 foi jogado impedindo e agora dama em F2 cheque, rei D1, torre D8 cheque, rei C2, dama por E2 cheque. No entanto, depois de rei B1, acho que o Peter Wells falou, opa, tomei um susto aqui, né? Tomei um susto, tudo bem, aqui o Yoshiharu Habu recuperou uma peça, mas continua com uma torre a menos aqui e agora meu rei está muito bem protegido, né? Se por acaso o Yoshiharu Habu jogar dama D3, não foi o lance jogado, mas simplesmente dama C2 aí, e as brancas estão melhores, né? Vão conseguir trocar peça aí, vão daqui a pouco soltar todas as peças e com uma torre a mais, né? Não haverá problemas. O ponto todo é que depois de rei B1, o Yoshiharu Habu não joga dama D3 cheque e vai para um lance mais forte aqui da posição. Se você quiser dar pause e tentar encontrar aqui o lance jogado pelo Yoshiharu Habu, vale a pena tentar achar o lance nessa posição. E o lance jogado aqui foi o lance... Bom, se você encontrou aqui torre B8, também é um excelente lance, né, com ideias... na verdade vai transpor, né, para o que foi jogado na partida, que foi o lance mais forte aqui, mais forçante, né? Cavalo C3 cheque. A partida seguiu com B por C3, forçado, né? Forçado aqui. O rei está em cheque, nenhuma outra peça pode capturar aí o cavalo e seria checkmate, né? Portanto, forçado B por C3 e agora B por C3. A ideia toda aqui do Yoshiharu, né? Abrindo a coluna B. Vejam como o peão aqui em C3 também fica um peão forte na posição, né? A dama varrendo aqui a sétima horizontal. O ataque é muito forte. Que adianta ter peça a mais se essas peças não estão fazendo nada, né? Então a partida seguiu com bispo A3, tentando dar uma casa de fuga para o rei, mas já não tem defesa, né? Torre B8 cheque. Vejam que não adianta jogar rei C1, senão dama D2 entrega checkmate imediatamente. Então a partida seguiu com dama B3. E agora as pretas até poderiam capturar a dama, mas prefere jogar aqui com dama D3 cheque, rei C1. E depois de dama D2 cheque, aqui o Peter Wells, assustado, praticamente engasgando com o seu sanduíche e a sua Coca-Cola de um intervalinho de pouco tempo atrás, né? Aí ele abandona aqui a partida, né? Que agora não dá mais, né? Agora não dá mais. Depois de rei B1 vai vir duas damas no tabuleiro com C2 cheque, a dama não pode capturar, estaria cravada. E aí depois de rei B2, peão promovendo aqui para a dama cheque duplo e cheque mate, né? Então não tem como evitar, por isso aí que depois de dama D2 cheque aqui o Peter Wells abandonou a partida. Que virada, hein? Que virada surpreendente. Vamos voltar lá para o lance da posição, bispo por H2, né? Olha que sensacional, aqui jogou dama por A4 e foi tomar o lanche, né? Foi tranquilão, ganhei peça, ganhei tudo, né? Quem diria que as pretas teriam um recurso vencedor aqui, bispo por H2, né? Olha que beleza, né? E aí aqui não adianta mais, né? Se capturar o cavalo também, ó, aqui capturou o bispo, né? Se tivesse capturado o cavalo também perde. Vem bispo G3 cheque, rei D1, dama por D4 e tal, um ataque similar, né? Forte ataque aí. Bispo D2, torre D8, né? E não tem como segurar aí o ataque. Dama C2, por exemplo, cavalo por E4. Todas as peças das negras em harmonia, atacando aí o rei exposto, o rei adversário exposto, né? Não tem como segurar a partida numa posição como essa.
Então, mas enfim, depois de bispo por H2 seguiu torre, né, por H2, e aí dama por D4 sacrificando mais um cavalo, né, mas aí o ataque realmente é muito forte. Aqui as brancas poderiam ter se segurado um pouquinho mais, né, aqui jogaram torre H1, poderiam se segurar um pouquinho mais com dama B5, mas também não adianta, viria a torre C8, e depois de bispo C4 tentando bloquear aí a coluna C, com ideias de que se a torre capturar dama E8 entregaria checkmate, né? Poderia ter tentado essa ideia, mas as pretas simplesmente jogariam aqui rei H8, evitando o cheque, e depois de rei E2, por exemplo, o cavalo D6, né? Aí as pretas ficam bem melhores. Depois de dama por B4, por exemplo, torre por C4, né? Aí não adianta dar cheque lá, dama B8 cheque, a torre volta, protegida pelo cavalo. Depois de dama B3, dama E5 cheque. E depois de rei F1, dama por H2, as pretas teriam recuperado aí, né? Todas as peças com lucro, né? Com 2 peões a mais. E por conta do rei exposto, podemos dizer aí que as pretas têm uma posição vencedora, né? Um mau desenvolvimento aqui das brancas, né? Do Peter Wells. Então as pretas teriam uma posição vencedora também nessa variante. Curioso, né? Curioso como aqui realmente bispo por H2 não é um lance desesperado e sim um lance vencedor aí, o lance da virada, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida da nossa playlist de sábado, as grandes viradas aí do xadrez. Pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!